base de cálculo do artigo 29A, também da Carta Magna. Conforme a Emenda Constitucional número 58 de 2009, as câmaras municipais tiveram o percentual de repasse reduzido de 8% para 7%. Conforme a Emenda Constitucional número 58 de 2009, as câmaras municipais tiveram o percentual de repasse reduzido de 8% para 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição para municípios com população de até 100 mil habitantes. Os estragos nas finanças dos legislativos municipais só não foram maiores porque o dispositivo que aumenta o número de vereadores foi considerado não aplicável a partir da publicação da Emenda Constitucional. Faremos aqui algumas considerações a título de orientação para calcular de forma correta os valores dos repasses à Câmara Municipal nos termos da legislação vigente. O repasse deverá ser realizado até o dia 20 de cada mês, nos termos do artigo 168 da Constituição Federal. A Presidência deverá aprovar o quadro de cotas através de ato próprio, conforme disposto no artigo 47 e 48 da Lei Federal número 4.320 de 64, combinados com o artigo 8º da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Estabelecido o instrumento legal de programação de repasse, passamos à análise dos cálculos para os repasses ao Poder Legislativo. Em municípios com população até 100 mil habitantes, são de 7% do somatório da receita tributária e transferências constitucionais previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e artigos 158 e 159 da Constituição Federal. O caput do artigo 29A da Carta Magna dispõe que a base de cálculo é o somatório da receita tributária, que são receitas derivadas dos impostos, taxas e contribuição de melhoria, assim conceituados. Impostos. Entende-se por imposto um tributo cuja obrigação é exigida coercitivamente pelo Estado a que tem por fato gerador uma situação independente de contraprestação direta deste. Taxas. As taxas são tributos cobrados pelo setor público em razão do poder de polícia ou da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos divisíveis e específicos prestados ou postos à sua disposição. Contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria caracteriza-se como um tributo cobrado mediante lei específica destinado a custear obras públicas de que decorra valorização imobiliária. O somatório destes tributos arrecadados no exercício imediatamente anterior à base de cálculo para repasse ao Poder Legislativo Municipal. O texto constitucional é bem específico quando menciona somatório da receita tributária, como já especificamos anteriormente. A receita da dívida ativa tributária e juros e multas oriunda da mesma é diferente de receita tributária, tratada de forma diferenciada pela Lei Federal número 4.320 de 64.
tais como codificação, lançamento num balanço patrimonial, forma de cobranças e destacando os custos para sua execução. O legislador não teve a intenção de incluir a receita da dívida ativa tributária e multas e juros na base de cálculo para repasse ao legislativo, pois não estava evidenciado, expresso no texto constitucional, como na base de cálculo do ensino, como dispõe o artigo 212 da Constituição Federal. In verbis, artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. O texto constitucional determina a inclusão da receita da dívida ativa tributária e os juros e multas dela oriundos na base de cálculo dos gastos com a manutenção do ensino, quando inseriu no texto a expressão da receita resultante de impostos, sendo assim, toda a receita da dívida ativa tributária resultante de impostos, IPTU, ITBI, e imposto de renda retido na fonte e imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, integrarão a base de cálculo para gastos com ensino nos termos do artigo 212 da Constituição Federal. No entanto, as taxas e as contribuições de melhorias estão exclusas, pois o texto constitucional não as abrange. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e de alguns estados brasileiros manifestaram favoravelmente a inclusão da dívida ativa tributária na base de cálculo de repasse ao legislativo, por entender que são receitas de natureza tributária. Entendimento questionável, pois não existe vinculação no texto constitucional. O inciso 2º do parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição Federal dispõe que o município de origem fica com 70% do imposto sobre operações financeiras que tenha o ouro como instrumento cambial, operação regulamentada pela Lei Federal número 7.766, de 11 de maio de 1989. As transferências constitucionais previstas no artigo 158 são o produto da arrecadação do imposto de renda na fonte, IRRF, sobre renda e proventos de qualquer natureza incidentes sobre os rendimentos pagos a qualquer título. 50% do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, relativamente aos imóveis situados no território municipal. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, licenciados no território municipal. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. Ainda integra a base de cálculo o valor estabelecido pela Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, conhecida como Lei Candir.
As transferências constitucionais previstas no artigo 159 da Constituição Federal são: dos termos da alínea B do inciso 1º do artigo 159 da Carta Magna, o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, conforme coeficiente fixado pela Lei Complementar número 91, de 22 de dezembro de 1997, excluindo-se as parcelas dos débitos redutores para os municípios que tiveram seus coeficientes reduzidos pela mesma lei complementar. Cota parte do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 25% dos 10% previstos no inciso 2º do artigo 159 da Constituição Federal, repassado pelo Estado, IPI exportação. Os limites estampados no texto da Constituição Federal subsidiam a elaboração do quadro de cotas do Poder Legislativo. O artigo 29A da Carta Magna define que os gastos terão como base de cálculo um percentual aplicado sobre a receita arrecadada no exercício anterior, conforme o número de habitantes, podendo estes valores serem solicitados em quantias menores. Mas o parágrafo 1º do mesmo artigo condiciona ao presidente da Câmara solicitar o valor máximo permitido, tendo em vista que o limite com os gastos com a folha de pessoal está restrito aos 70% do valor repassado. Para efeito de cálculo, considera-se o balanço consolidado em 31 de dezembro. Os repasses mensais deverão obedecer rigorosamente à programação aprovada pelo quadro de cotas, observando os limites impostos pela Constituição Federal. A base para cálculo do limite a que se refere o caput do artigo 29A da Constituição da República de 1988 é o somatório da receita tributária do município e das transferências constitucionais realizadas no exercício financeiro anterior. Na nossa concepção, entendemos que não faz parte da base de cálculo a receita COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, por não se classificar com receita tributária, e sim receita de contribuições somente. No entanto, o entendimento do Tribunal de Contas do Espírito Santo é divergente nos termos do parecer consulta número 05 de 2004, contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública. A Câmara Municipal, que possui servidores inativos, deverá considerar pela contabilidade geral do município no momento de efetuar os cálculos de repasse ao Legislativo. O artigo 29A da Constituição Federal é claro em relação aos inativos, que obviamente pertence ao município, que tem como ordenador o Executivo e não o Poder Legislativo. Em verbis, artigo 29A. O total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.